Paz do Senhor, meus queridos. Aleluia, glória a Deus. Domingo, dia do Senhor, dia de estarmos reunidos ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Como está a sua vida? Como está a sua família? Como estão seus filhos? Sua vida profissional? Espero que ao encontrar essa palavra esteja tudo bem, e se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos abrir a palavra comigo no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler do 1 ao 11. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenas? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai amado, nós te agradecemos por essa mensagem. Que tu possas, Papai, descer do alto dos céus e revelar a tua palavra para os teus filhos, Pai amado. E que essa mensagem, Papai, ela possa ir de encontro com cada pessoa, Pai, causando mudança, arrependimento, Papai, tornando, Papai, a pessoa a ter um novo rumo em sua vida, a arrepender-se, Papai, do que está fazendo, Papai, e ter intimidade contigo, te buscar, Jesus, e te aceitar como único e suficiente Salvador, e entregar a vida a Ti, Jesus. Usa a boca agora do profeta, Papai, usa a minha vida, Senhor Deus, para pregar a Tua mensagem, que eu diminua, que o Senhor cresça, Papai, pois nada sou sem Ti, Papai. Tu és a minha rocha, meu escudo, meu baluarte, Pai. Usa a minha vida agora para falar, Papai, da Tua mensagem. Assim, oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está na sua casa aí, dê um aplauso ao Senhor, bem gostoso. A Ele a honra, a glória e o louvor pertence somente a Ele, meu querido. Glória a Deus. Meu querido, João 8, ele tem uma narração de um fato que é conhecido em todos nós. Todos nós sabemos dessa passagem, que é uma passagem que marcou a vida de uma mulher, marcou a vida de muitas pessoas ali, meu querido. Uma mulher, né, foi pega no ato do adultério. E nós acompanhamos no texto, falou que é logo cedo, era pela manhã, né? E uma grande multidão estava na praia ouvindo os ensinamentos de Jesus. Aí de repente chega uma outra multidão trazendo uma mulher assustada, com medo, desamparada, sozinha, já pensando o pior, né, que poderia lhe acontecer, né? E ela foi jogada aos pés de Jesus. Mas mal sabiam eles
que eles jogaram nos pés de alguém que poderia perdoar pecados. Jogar aos pés de alguém que poderia dar uma nova direção para a vida. E é isso que nós devemos fazer, levar as nossas situações aos pés de Jesus, pois só Ele pode nos dar a sentença, meu querido. O que está precisando ser corrigido? Pecou? Está em fornicação, meu querido? Leve a sua situação até Jesus, que Ele vai entrar com a solução. E só Ele pode, e só Ele deve nos julgar. Amém? Glória a Deus. Meu querido, nós vamos nessa mensagem falar de 3 pontos. O primeiro ponto, a maldade do ser humano, meu querido. Se você for abrir lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim, meu amado: contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Olha só o que diz em Gênesis, meu querido, lá no comecinho, né? Olha o que diz lá no comecinho. Deus ali já falava, né, meu querido? Deus já falava ali com o povo sobre o pecado, que o pecado estava grande, não é? O pecado estava grande, meu querido, naquele tempo. E as pessoas, Deus já estava triste, meu querido, com os atos pecaminosos das pessoas. Deus já estava triste. Olha, contudo, né? Olha lá o que diz na Gênesis 6:5. O Senhor observou, né, a maldade do ser humano, né? E era muito grande, meu querido, né? Provinha das suas entranhas e é somente inclinada à prática do mal. Olha lá. Após a queda de Adão, meu querido, o homem se tornou muito mal. Adão, quando ele pecou contra o Senhor, Deus então amaldiçoou a terra. Maldita seja a terra por tua causa. E a terra foi amaldiçoada pelo Senhor, meu querido. E a partir do pecado de Adão, o mal começou a crescer dentro do ser humano. O mal começou a ter mais força no ser humano, meu amado. E aqui também em Gênesis 6:5, Deus também, além de falar do mal de Adão, Deus também fala do dilúvio, né? Que a maldade estava muito grande, né? As pessoas estavam se inclinando para a maldade, né? A humanidade crescia rapidamente, né? Então o povo ele estava enchendo a terra grandiosamente rápido, e com isso também vinha a maldade do coração do homem, vinha a maldade também. Então Deus, meu querido, ele estava triste com esse fato. Deus se encontrou triste com esse fato de que a humanidade estava crescendo, mas também estava crescendo a maldade. Em a humanidade crescer, Deus falou, ide, né, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, sim. Mas Deus queria que nós enchêssemos a terra para viver bem, não que a maldade pudesse crescer de uma forma tremenda. E o mal entrou como que o mal entrou, meu querido? O mal entrou por uma desobediência de Adão. Ei, meu querido, está obedecendo ao Senhor? Quando o Senhor pede, vai, tu vais. Quando o Senhor fala, para, tu paras. Quando o Senhor fala, espera, tu esperas. Está obedecendo ao Senhor, meu querido? O mal, ele abre esta porta para entrar nas nossas vidas, para entrar na nossa família, no nosso trabalho, no nosso casamento, nos nossos filhos. É a porta da desobediência. Quando nós desobedecemos, nós não estamos com Deus, mas nós estamos negando a lei de Deus, negando os preceitos de Deus, negando os ensinamentos de Deus. Isso nos leva a sermos dominados pelo pecado. Então, meu querido, o que Deus abomina é isso, é a desobediência. Nós temos que ser obediente, meu querido, obediente, para que Deus possa revelar o teu plano, para que Deus possa revelar os teus caminhos nas nossas vidas, para que possamos entender
o que Deus quer dizer, meu amado. Então, meu querido, Deus ele expressou a sua tristeza ali, porque ele criou o ser humano, aquele jardim maravilhoso, para que as pessoas pudessem viver bem tudo. Mas o mal começou a crescer de uma forma muito grande. As pessoas se deixavam levar pela maldade, elas se apegavam mais pela maldade. O pecado era mais gostoso, as pessoas gostavam mais do pecado do que da lei de Deus. E Deus ele se entristeceu porque Deus é pai. E imagina um pai ver o filho fazendo coisa errada. O pai não vai se alegrar. O pai vai ficar triste porque o pai sabe que se o filho for para esse caminho, é um caminho de morte, é um caminho de perdição. Então o pai vai se entristecer porque o filho escolheu esse caminho. Só que o pai não pode fazer nada, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos o que queremos ser, as nossas atitudes, para onde queremos ir, né? Então Deus assim, ele se lamentou, meu querido, porque o povo ter escolhido esse caminho, pelo povo ter escolhido a desobediência, pelo povo ter escolhido o pecado do que a santidade. Então Deus se lamentou, meu amado, por isso. Hoje, meu querido, né, nós escolhemos o pecado, né? Hoje nós escolhemos o pecado em vez da santidade. Sabe por quê? O pecado ele é livre, tudo pode, né? Quando você vai para o mundo, meu querido, você pode tudo. Você pode pecar, você pode trair a esposa, você pode matar, você pode roubar, ninguém fala nada. Você pode, você é livre para fazer tudo, né? Agora, quando você está nos caminhos do Senhor, o Senhor coloca uma rédea, o Senhor fala, pô, peraí, não é assim não. Aqui você tem que fazer certo, não pode. Pecou, vai ter consequências. E nós, seres humanos hoje, nós queremos independência, né? O ser humano hoje, ele não quer ser dependente de um Deus, ele não quer ser controlado por Deus, não. O ser humano, ele quer tomar as atitudes sozinho. O ser humano quer seguir o barco sozinho, sem o sopro do Espírito Santo, meu amado. E com isso nós trazemos para nossas vidas maldições que nos levam a cova, maldições que levam à separação de casamentos, maldições que separam famílias. Quando nós escolhemos o pecado, tudo isso, esse pacote vem tudo junto. Quando você escolhe o pecado, quando você aceita o pecado, aí vem junto um pacote para você. Vem o pacote da maldição, vem o pacote do roubo, do adultério, dos filhos nas drogas, dos vícios, da prostituição, vem tudo junto. A mesma coisa quando você compra um pacote de programas, né, na internet, aí vem todos os outros são brindes. Então, meu querido, quando você escolhe comprar o pecado ou aceitar o pecado, você vai ver os brindes que vão chegar na sua vida. Seu casamento vai piorar, seus filhos vão sair dos caminhos do Senhor, vão ficar perdidos, no trabalho nada vai dar certo, você vai ser perseguido. Quando você escolhe o pecado, meu querido, é assim que acontece, né? Então, meu querido, a cena aqui é que Jesus estava logo cedo ali, escrevendo na areia lá, né? Ensinando, né? Aí vem uma outra multidão. Jesus já estava ensinando. Olha que legal, Jesus ensinando, meu querido. E sabe o que eu vejo, meu querido, aqui? O que me passou pela cabeça agora? Quando nós nos colocamos a nos ensinar o povo, sempre vai vir uns obstáculos para que nós possamos parar. Ou seja, você está aprendendo de Senhor Jesus. Vai vir algo que vai fazer você parar esse aprendizado, para você não continuar. Porque se você continuar, você vai se enriquecer, você vai se encher, o teu espírito vai ser mais forte. Então faça uma reflexão comigo. Quando você se dispõe a estudar a Bíblia, quando você dispõe a fazer um curso bíblico, a ensinamentos bíblicos, vão acontecer empecilhos. Você há de concordar comigo, não é verdade? É verdade. Só que, como Adão e Eva, ele teve a escolha, ele poderia escolher. E qual que é a sua escolha? O que você vai escolher? Ser doutrinado por Deus, ensinado pelo Senhor?
ou deixar as coisas de Deus e deixar as coisas do mundo te sufocar. Né? Então Jesus estava lá, ensinando a multidão. Veio uma outra multidão, que como nós lemos no texto, veio para o testar, né? Então aqueles fariseus, saduceus vieram para testar Jesus, né? Ou seja, eles trouxeram a Jesus mais duas situações para testar o mestre. Mas Jesus, como era uma pessoa que orava muito, mas Jesus, como era uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus, mas Jesus, como era uma pessoa que sempre buscava a orientação de Deus antes de fazer qualquer coisa, ele foi muito sábio nas suas palavras. Quando, meu querido, nós nos dedicamos ao caminho do Senhor, quando nós nos dedicamos a ensinar a palavra de Deus, a se encher da palavra de Deus, quando esses testes, quando as pessoas vierem a nos testar, meu amado, nós seremos sábios em nossas palavras. Mas quando nós não estamos nem aí, ficamos como plateia na igreja sem aprender, o que acontece? Quando somos testados, a nossa fé esmorece, nós nos abaixamos mais porque não sabemos o que falar, o que responder, porque não temos intimidade com o Senhor. E é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que intercede por nós, meu amado. E nós vamos ser testados a todo tempo. O crente, ele é testado a todo tempo. Porém, tem uns que sabem sair da situação. Porém, tem outros que se afundam cada vez mais. Busque intimidade. Busque discernimento de Deus para que tu possa sair com êxito. E trouxeram duas situações ao Senhor Jesus. A primeira, de um lado a multidão, que ela queria se divertir às custas daquela mulher. Como nós falamos, a maldade hoje no ser humano está tão grande. Então aquelas primeiras pessoas queriam se divertir às custas daquela mulher, às custas de uma vida, às custas de uma pessoa que pecou. E às vezes são assim conosco também, não é, querido? Às vezes nós pecamos, às vezes por nossa falha, por não estarmos em intimidade com Deus, e as pessoas vêm nos julgar, dão risada, lá, ó, tá na igreja, tá fazendo essas coisas, né? Às vezes é assim também. O mal, ele quer se divertir conosco quando nós pecamos, meu querido. O segundo ponto, de outro lado, né, estavam os escribas e fariseus, meu querido, que queriam colocar Jesus contra a parede. Então, o primeiro ponto, estava a multidão que queria se divertir, tudo com pedra. Agora, nós vamos matar mais uma que pecou, né? Que não obedeceu às leis de Moisés. Aquelas pedras nas mãos estavam preparadas, sorridentes. É hoje. Do outro lado, os fariseus que queriam testar a Jesus. Vamos ver se ele está em intimidade com Deus mesmo. Vamos ver se ele é o Filho de Deus mesmo. É assim, meu querido. Quantos fariseus, quantos escribas, né, nos testam todo dia para vermos se nós estamos mesmo em intimidade com Deus, para ver se nós estamos cumprindo o nosso papel como um evangelista, como um missionário, como alguém que está servindo ao Senhor. Intimidade, né? Então agora olha a situação que eles colocaram a Jesus, né? Duas situações. Primeiro, estava lá para se divertir, aquela multidão. Segundo, os fariseus colocou Jesus contra a parede. Mas olha só o discernimento de Jesus, né? Meu querido, se Jesus tivesse concordado com a execução daquela mulher, o que aconteceria? Imagina, se Jesus tivesse concordado, tá bom, gente, ela adulterou, a lei de Moisés diz isso, então joga pedra mesmo, apedreja. Se Jesus tivesse concordado com isso, meu querido, o que acontece? O ministério de Jesus ia cair por ali mesmo. Porque Jesus não era aquele que falava de amor, de paz. Aí manda apedrejar aquela mulher. O que acontece? O ministério dele ia cair ali. As pessoas iam falar, tá vendo? Ó? É aquele lá que fala de amor, de paz, mas mandou apedrejar a mulher. Então, olha o primeiro ponto, que eles pressionaram Jesus. Se Jesus tivesse falado isso, ia acontecer isso. Outro ponto, se Jesus tivesse dado outra resposta, que é a que eles queriam ouvir, né, que seria assim, por outro lado, se Jesus determinasse o perdão daquela mulher, o que acontece?
Jesus estaria indo contra a lei de Moisés, não é? O que não poderia ocorrer, uma vez que Jesus mesmo falou que ele não viera revogar a lei de Moisés, mas cumprir. Então imagina, o primeiro ponto, se Jesus fala apedreja, e eu falar, ó, o ministério dele é de paz e amor, mas ele está errado, mandou apedrejar. Ah, tá. Agora, se Jesus fala, não, perdoa essa mulher, mas espera aí, você não falou que veio para cumprir a lei de Moisés? Você não veio revogar, mas falou que veio cumprir, aí você não está cumprindo, porque a lei de Moisés fala que todo adultério tem que ser apedrejado. Olha a situação que deixaram Jesus, meu querido, né? Então eles estavam esperando essas duas respostas para acusar o Mestre Jesus. Eles estavam esperando isso. Qual foi a que Jesus falou? Pergunte para o teu irmão do lado. Qual foi a resposta que Jesus disse? Qual foi a resposta que Jesus falou? Nenhuma dessas duas, meu querido. Porque Jesus, ele estava em intimidade com Deus, porque o Espírito Santo andava ao lado de Jesus, e porque Jesus, ele sempre buscava direcionamento de Deus, e o Espírito Santo trabalhava na mente de Jesus, e falava tudo que Jesus tinha que falar, e trazia, revelava para Jesus tudo o que poderia acontecer. Meu querido, nós seres humanos, né, nós sentimos feliz, né, com a desgraça alheia. Né? Nós ficamos felizes quando o outro sofre, ou ser humano, ou raça, né? Nós aplaudimos a pessoa que peca, a pessoa que sofre, a gente aplaude essas pessoas. Quando as pessoas fazem uma escolha errada, a gente aplaude. Olha a maldade dentro do nosso coração, né? Só que é fácil a gente aplaudir, a gente julgar uma pessoa que pecou. É muito fácil nós julgarmos. O difícil é nós tentarmos entender o que levou ela a fazer isso. Isso é difícil, sabe por quê? Nós temos que sentar, nós temos que ouvir, nós temos que derrubar o nosso eu, então é difícil. Mas agora a gente acusar é fácil. Ah, pecou? Pumba, destrua ele. Ah, pecou? Mata ele. Ah, pecou? Apedreja ele. É fácil. Poucas palavras. Sim, sim, sim. Mas agora entender o porquê, entender o que aconteceu, o que levou a pessoa a fazer isso, nós não queremos, porque é mais trabalhoso, porque é árduo, porque precisa de negar o nosso eu mesmo, e nós não queremos, nós não queremos. E agora nesse momento aqui, dessa passagem, e se fosse com você, né? E se fosse conosco? Se nós estivéssemos lá no meio, se nós fôssemos aquela mulher, né? E aí, nós gostaríamos que a decisão fosse rápida assim? Ou nós gostaríamos que as pessoas chegassem e nos ouvissem um momento de nossa fraqueza, o que nos fez a cair no pecado, né? E se fosse conosco, não é verdade? Então assim, é muito fácil a gente julgar. Mas é difícil a gente saber o porquê que a pessoa pecou, estar do lado da pessoa, tentar ajudar a pessoa. Jesus, né, na sua palavra, aí, mestre, quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? Aí Jesus falou, 70 vezes 7. 70 vezes 7, pastor? Jesus falou lá, 70 vezes 7. Mas sabe o que isso significa? Isso não significa essa multiplicação toda. Esse 70 vezes 7 significa assim, que o perdoar tem que ser para sempre. Não é uma vez só. O perdoar é sempre. Te feriu, você tem que perdoar. Te magoou, já deu 70 vezes 7, mas você tem que continuar perdoando. É uma coisa ilimitada para a vida toda. Não é um número concreto que você tem que parar ali. Deu 70 vezes 7, então foi a última vez que eu perdoo. Já amanhã já não perdoo mais porque passou do valor lá. Não, o perdão ele tem que ser para sempre. Porque quando nós lemos lá, né, a oração do Pai Nosso, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, a quem nos tem ofendido. Então se a gente não perdoa o pecado do nosso irmão, Deus também não vai perdoar o nosso pecado. Primeiro ponto, nós temos que perdoar, né? Tem uma passagem que Jesus fala, se está alguém em pecado contra teu irmão, vai lá primeiro,
se esteja com o teu irmão, perdoa os pecados dele, esteja em comunhão, depois vem até aqui. É isso que é difícil de nós fazermos, né, meu querido? Então precisa perdoar? Perdoe. Perdoe, não tem problema, vai perdoando, porque é assim que Deus perdoa os nossos pecados, porque nós carecemos de perdão também, não é? Olha o que diz em Marcos capítulo 7, versículo 20 e 22, está com a tua palavra aí? Abra ela. Marcos capítulo 7, 20 e 22, diz assim: e disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Tudo isso, meu querido, está aqui dentro do nosso coração, né? Se nós abrirmos e deixarmos essas coisas ficarem alojadas no nosso coração, sim, porque o que fala aqui no começo desse versículo fala, ó, o que sai do ser humano é o que torna impuro. É os nossos pensamentos que saem, é o que nós falamos, é o que sai. Isso que nos torna impuro. Isso que nos torna pessoas chatas, né? Porque às vezes a gente pega e fala coisas que magoam o nosso irmão, meu querido. A gente fala coisas, sabe, às vezes até impensadas, que magoam as pessoas, e nós nos tornamos aquela pessoa chata, arrogante. As pessoas não querem mais estar ao nosso lado, porque o que sai da nossa boca é